Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco de artrose e o nosso convidado é o médico ortopedista Dr. Wilson Sato. Dr. Wilson, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, estamos aqui para falar sobre a osteoartrose, que é uma doença bastante prevalente no nosso meio aqui. Wilson, eu gostaria, mas não agora, no final do programa, que você comentasse alguma coisa a respeito da ACD, que eu sei que você trabalha há muito tempo. Mas vamos começar com a artrose, que é o nosso assunto de hoje, explicando para os nossos telespectadores, então, o que vem a ser a artrose. Bom, a artrose é uma doença das mais prevalentes na população em geral. Você tem, na verdade, um processo degenerativo das articulações. E esse processo degenerativo é uma causa multifatorial. Significa o quê? Depende de vários fatores, a saber, a própria obesidade, a própria idade, tá certo? Fatores genéticos envolvidos, algumas doenças em particular, o uso de alguns medicamentos podem ocasionar artrose. Com relação à artrose em si, existem várias localidades e vários tipos de artrose. E você tem uma variabilidade muito grande dessa artrose, dependendo da localização e da articulação envolvida, né? A mão, a gente sabe que tem uma evolução diferente da artrose do quadril, da artrose então, cada do região joelho do corpo, e da digamos assim, artrose que da se coluna. desenvolve de uma maneira diferente. Desenvolve de uma maneira diferente. Sabendo que a parte genética é muito importante nesse aspecto. Wilson, quais seriam os sintomas de uma pessoa que está desenvolvendo uma artrose? Bom, a artrose, a gente sabe que a partir de 40 anos de idade, a pessoa começa a ter alguns sinais de artrose. Mas muitas vezes o sintoma é insidioso, quer dizer, dói uma vezinha, quando você faz algum esforço físico inadequado, aparece esse tipo de dor e às vezes desaparece. E isso aí pode ser progressivo. Como falei, a localização é muito importante para saber o tipo, né, de evolução que vai se dar nessa artrose. Wilson, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em andar, de subir uma escada, de descer, esta pessoa já está desenvolvendo uma artrose ou ainda não é isso? Com certeza é um fator que a gente pesa na hora de saber e quantificar o grau de artrose. Se você tem uma artrose do joelho, dos quadris e da coluna, com certeza a gente vai ter que calcular, né, a dor que ela está sentindo, né, o grau de rigidez que ela tem matinal, o tempo que ela permanece com essa dor, e a capacidade funcional que ela tem, a fraqueza muscular que ela porventura possa existir, isso aí vai ajudar a piorar essa incapacidade que ela tem. Pois bem, vamos pegar, por exemplo, uma artrose de joelho. Como eu falei, é multifatorial essas causas, então você tem desde a parte de obesidade, traumas de repetição, os desvios angulares que ela porventura possa ter nos membros inferiores, se é um joelho em valgo ou um joelho em varo, se é uma fraqueza muscular que ela já porventura possa ter, e isso aí causa uma evolução, uma progressão maior ou menor, dependendo do grau de todas as variáveis que eu disse. E existe algum sexo mais acometido, tipo masculino, feminino ou não? Então, no caso do joelho em particular, você tem uma tendência maior para o sexo feminino, mas aí no joelho você também tem nos homens acometidos graus de microtraumas, como o trauma dos futebolistas, né? O pessoal que joga muita bola e teve uma lesão ligamentar não bem tratada, pode evoluir também mais rapidamente para uma artrose. Agora, a artrose em si não significa, né, cirurgia e não significa, né, gente idosa. Não são sinônimos, mas isso aí é muito incidente. Você está falando em gente idosa, tem uma faixa etária assim que a partir de qual idade que é mais acometida? Então, a faixa etária pode acontecer em gente mais jovem quando você tem uma lesão,
articular associada por um trauma, uma fratura, por exemplo. Você pode ter associado a doenças reumáticas ou o uso de corticoides. Isso aí pode acometer em pessoas mais jovens, mas a grande prevalência é a partir dos 50 anos de idade mesmo. Em 80% das vezes a gente vê na radiografia artrose em 80% das pessoas que têm acima de 80 anos de idade. Certo. Mas não significam que elas vão ter dor ou vão ter algum tratamento específico para essa artrose. E, Wilson, tem alguma forma da pessoa, do paciente, se prevenir para que não aconteça a artrose? Ou Então, se tiver que chegar, vai acontecer? Como eu falei, é multifatorial, dependendo do caso. Se você tem, já batendo a tecla de uma artrose de joelho, você tem que calcular a parte angular, você pode corrigir parcialmente com uma palmilha os joelhos, tentar alinhar mais esses joelhos com alguma órtese, tá certo? Ou até mesmo uma cirurgia para realinhar esse membro. Também é sabido em trabalhos que você perdendo 10% do seu peso diminui a dor numa articulação que recebe carga com artrose em 50% das vezes. Puxa. É bastante. Então, por isso que a gente realmente bate na tecla mesmo. com relação a peso. Outra coisa é um conceito divulgado também, é um conceito de McKinsey, um norte-americano, que fala sobre envelope muscular que você pode abrigar a articulação. Quanto mais músculo você tiver, mais fortalecido globalmente a articulação, mais ela é protegida. Certo. Então, se você tem uma artrose incipiente, uma artrose pequena, você fortalecendo essa musculatura, praticamente estabiliza a articulação e essa dor, ela meio que desaparece. Wilson, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de artrose. Wilson, quais os tipos de tratamentos que existem para artrose? A princípio são tratamentos não medicamentosos, como esses suportes todos que eu falei sobre perda de peso, melhoria da força muscular, algumas órteses que você pode utilizar, e você tem o tratamento medicamentoso. Na falha do tratamento medicamentoso, a gente pode pensar em algum tratamento cirúrgico também. Tem alguma técnica específica nesse tratamento cirúrgico, Wilson? O tratamento cirúrgico também vai depender do tipo, do grau e da localização dessa artrose. Por exemplo, se você tem uma artrose no compartimento interno do joelho, um joelho em varo, incipiente, pequeno, você pode pensar em fazer uma osteotomia valgizante, isto é, corrigir a perna num alinhamento, um eixo que a gente habitualmente fala que é o normal, que é esse ângulo que é corrigido. E você consegue distribuir melhor as cargas, tanto do compartimento interno como do compartimento externo do joelho, evitando-se assim talvez uma prótese, ou protelando uma prótese de joelho no final. Certo. E os cuidados no pós-operatório? Quais seriam, assim, de uma maneira geral, os cuidados? Bom, no caso de uma osteotomia valgizante, para corrigir a angulação do joelho, a gente recomenda não dar carga total nesse membro até a consolidação final dessa articulação. Existem seus riscos, é lógico, a saber, as complicações que podem acontecer mais comuns são a trombose venosa profunda, tá certo? Certo. Alguma deiscência de sutura, tá certo? E não consolidação da osteotomia. Mas, geralmente, a pessoa com o joelho alinhado, ela tem uma melhora no quadro de dor, e esse quadro de dor, ele vai melhorando, porque ela vai começar a fazer a fisioterapia, vai começar a fortalecer,
e vai começar a ter menos edema, menos dor e assim por diante. Eu tinha esquecido de comentar um fundamento importante: a articulação, ela gosta de movimento. Certo. Ela não gosta de impacto. A cartilagem é como se fosse uma membrana, é uma membrana hialina, cheia de molas, espumas, né? E ela é macia. E ela é nutrida pelo osso subcartilaginoso, o osso subcondral. Certo. E o movimento, ela faz com que você troque esses fluidos, né, do líquido sinovial para manter a nutrição dessa cartilagem. Aí depois a gente explica com relação aos medicamentos que a gente pode utilizar. Então, ok. a articulação, ela gosta de movimento para trocar esse líquido sinovial. Isso, e depois, por exemplo, de um tratamento cirúrgico, ou mesmo com medicamento, essa doença pode voltar? Então, é uma doença degenerativa. A gente está corrigindo alguns aspectos para melhorar esse processo evolutivo, que é a degradação da cartilagem. Então, não existe uma cura, mas sim, existe todo esse tipo de tratamento para a gente tentar bloquear, pelo menos parcialmente, a evolução dessas doenças. Você falou agora há pouco a respeito de colocação de prótese no joelho, né? A pessoa que coloca uma prótese, ela convive bem com a prótese, tem uma vida normal ou tem muitas restrições, Wilson? Então, na ortopedia, a gente tem um fator importante, decisivo, como a gente bem comentou, uma cirurgia que mudou a qualidade de vida no século XX foi a prótese total de quadril. Certo. Muda muito a qualidade de vida da pessoa. Quem tinha uma artrose de quadril, né, na coxa femoral, né, a coxa artrose, com dor, incapacidade de se movimentar, subir, descer escada, ter relação e etc., colocando uma prótese de quadril bem sucedida, ela tem uma outra vida. Ela tem um aumento de qualidade de vida muito grande. Puxa, que coisa boa. Isso é importante, então, né? Muda muito mudou muito, né, esse conceito. Só que a prótese é um ser inanimado e, portanto, ela tem um desgaste natural dela. E a gente sabe que, com o passar dos anos, ela começa a ter uma soltura asséptica. Certo. Pelo desgaste do próprio material. Ele não tem essa remodelação como a cartilagem nossa deveria ter também, quando é uma pessoa normal. Então, a gente restringe a prótese para pessoas com um pouquinho mais de idade. Certo. É lógico que a gente já pode colocar uma prótese em pessoas mais jovens, mas sabendo que você pode ter uma revisão dessa prótese de quadril no futuro. Certo, então vamos fazer com prevenção tudo e colocar essa prótese normalmente no pessoa mais idosa pelas revisões futuras. Sim. Né? Ô Wilson, antes da gente falar um pouquinho a respeito do tratamento, eu gostaria que você falasse, se possível, um pouquinho, que eu sei que você é médico, se você é ortopedista lá na AACD. Fala um pouquinho pra gente a respeito da AACD, como que é o trabalho de vocês lá. Então, nós temos aqui a nossa entidade que foi fundada por um médico sonhador, idealista, um médico ortopedista também, o Renato Bonfim, em 1950, para abrigar as crianças com deficiência física. Em certo. Particular, naquela época, eram pacientes que tinham sequelas de poliomielite, que, graças a Deus, pela vacinação, a vacina SEBIN, né, nós estamos com a poliomielite aguda erradicada aqui no Brasil. Mas no resto do mundo ainda existe. Mas agora, atualmente, nós tratamos de outras deficiências físicas também. Como toda entidade filantrópica, é uma entidade que realmente precisa de ajuda de vocês todos, tá certo? Apesar, né, de apoio de várias outras entidades com a nossa, nós precisamos desse apoio de vocês. E a gente sabe, nós sabemos, né, que a despesa realmente da entidade é muito grande. E tem vários profissionais, eu acho que é uma equipe multidisciplinar, né, que compõe essa equipe lá da AACD. É uma equipe multidisciplinar
que nós temos, além de médicos, fisioterapeutas aquáticos, terapeutas ocupacionais, psicólogos. E nós temos aqui na nossa cidade uma unidade que realmente precisa da sua da ajuda de todos, inclusive de vocês, para manter uma equipe multidisciplinar, onde essa equipe é pautada, né, no tratamento unificado desses pacientes, desde a parte social, psicológica, até o tratamento médico. Wilson, eu gostaria que você comentasse também como que sobrevive, né, a ACD. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e falando um pouco hoje a respeito de artrose com o médico ortopedista Dr. Wilson Sato. E neste bloco também a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, doutor Luciano. Isso aí, vem com as perguntas dos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a vocês que enviaram as perguntas, para que o Dr. Wilson possa estar respondendo para todos nós, tirando as nossas dúvidas. Exatamente. Lembrando para vocês enviarem suas perguntas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Não deixem de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. Mande através do WhatsApp suas dúvidas, sugestões de perguntas no telefone 35 99142 2421. Lembrando, todos que enviarem suas perguntas, suas dúvidas, será mantido em sigilo por questões éticas. É isso mesmo, né, Juliana? Wilson, antes dos comerciais, eu havia comentado com você da ACD, como sobrevive a ACD? Tem como a pessoa, quem quiser fazer alguma doação, tem algum telefone, como que funciona? Então, a ACD, como toda entidade filantrópica, realmente é muito carente em relação à parte financeira e a gente precisa do apoio de todo mundo. A gente tem um convênio com a prefeitura, só que ela não dá o suporte total que a gente realmente necessita. Então a gente precisa realmente do apoio para a gente manter esse trabalho tão bacana em termos de multidisciplinaridade e o trabalho como um todo desses pacientes. Qualquer dúvida vocês podem ligar para o telefone 3697 4550. Né? Você tem a Érica, tem o Lucas, que pode falar a respeito de doações, de como ajudar. Não precisa ser só em dinheiro, como em trabalho voluntário também, que a gente precisa muito disso. Então é importante, quem estiver nos assistindo e tiver interesse em ajudar de alguma maneira, de alguma forma, entre em contato então no telefone que o Dr. Wilson acabou de passar. Wilson, vamos falar um pouquinho então do tratamento da artrose, vamos voltar para a artrose? Nós sabemos que existe as infiltrações que podem ser feitas inclusive com corticoide e também ácido hialurônico. O que você diz a respeito? Então, a gente tem um fluxo para a gente respeitar em termos de como é que está a evolução de cada quadro. Cada paciente, a gente tem que ver o tratamento à la carte. Por exemplo, com relação a essa parte de infiltração. Quando o paciente realmente não consegue tomar um medicamento por problemas gastrointestinais ou por outros problemas de alergia, você pode realmente fazer uma infiltração. No caso, pode ser com anti-inflamatórios hormonais, como o corticoide, ou com viscosuplementação, como esse ácido hialurônico. Com relação aos anti-inflamatórios, a gente tem muitas restrições. Realmente a gente aplica em casos realmente mais dramáticos, onde você não tem outra solução a não ser fazer uma aplicação de corticoide para fazer o enxugamento, tirar essa inflamação no momento que está numa fase aguda. Tem que respeitar também as contraindicações. Lógico. Tá certo? Como, correto. Né, diabetes alterada, com relação à parte infecciosa, isso aí realmente está contraindicado essas infiltrações. Com relação ao ácido hialurônico, funciona mais ou menos como se fosse uma prótese líquida. Certo. Ela é infiltrada, ele lubrifica a cartilagem, ela nutre em parte a cartilagem, mas a gente sabe que ela realmente tira a dor, mas ela não regenera, tá certo? Ela simplesmente
a lubrifica. Tem algum medicamento que pode retardar a destruição desta cartilagem, Wilson? Existem vários estudos com relação à glucosamina, condroitina, o próprio ácido hialurônico, agora vem vindo os colágenos não hidrolisados, que tentam modificar a degradação da cartilagem, tá certo? E você tem essa cartilagem como alvo de tentar um tratamento mais concreto. Mas eu acredito que, por fim, tudo isso aí deve melhorar a hidratação, melhorar a mobilidade, portanto melhorar a função, portanto melhorar a dor, tá certo? Correto. Mas não é a cura, tá certo? A gente está longe disso. Né? Bom, Wilson, toda semana nós temos as perguntas dos nossos telespectadores, se você puder respondê-las, pode ser? Pode, com certeza. Vamos lá, Juliana. Vamos lá, doutor. Doutor Wilson, quais são os principais medicamentos para a artrose? Então, nas fases agudas, o anti-inflamatório hormonal, o próprio analgésico, os analgésicos opioides, aguardadas as proporções dos efeitos colaterais, que a gente sempre tem que respeitar. O médico respeita mais pela segurança do que pela própria eficiência do medicamento. Não adianta a gente passar um corticoide, por exemplo, que tira a dor, mas o cara é diabético, vai aumentar a glicose dele, ele está com uma infecção na pele ou na erisipela, você pode piorar a infecção, podendo causar alguma flebite, então isso aí a gente tem deve sua indicação. evitar. Tudo né? tem a sua indicação. Os anti-inflamatórios são mais eficazes que os analgésicos para aliviar a dor, doutor Wilson? Então, trabalhos recentes falam que não. O próprio analgésico alivia tanto ou melhora a dor quanto o próprio anti-inflamatório. É lógico que os analgésicos, eles tiram mais a dor, mas eles deixam, por exemplo, o sistema nervoso central mais deprimido, tá certo? Com outros problemas. Enquanto que o anti-inflamatório hormonal, você pode ter, além das distúrbios gastrointestinais, aumento de pressão, problemas no fígado, problemas no rim. Então, as pessoas que a gente vê fazendo automedicação, a gente vê muita gente depois indo lá parar na hemodiálise, tá certo? Então, tomar cuidado, né, quem estiver nos assistindo, com a automedicação, sem procurar orientação de um profissional, né, capacitado para isso. Doutor, e os gels anti-inflamatórios, eles são eficazes? Então, a princípio, você tem agora com essa nanotecnologia uma penetração agora através da pele desses anti-inflamatórios, mas eu acredito que seja muito pouco, de pouca valia esse tipo de medicamento. Talvez uma bolsa de gelo, uma bolsa de água quente seja mais eficaz no combate à dor do que o próprio medicamento dermatológico. Doutor Luciano, por hoje foram essas perguntas dos nossos telespectadores, até por conta do nosso tempo tão pouquinho curto. Gostaria de agradecer a audiência e a participação dos nossos telespectadores no nosso programa. Lembrando mais uma vez para mandar suas dúvidas, suas perguntas para o nosso e-mail, drluciano@programasaudeemdia.com.br. Curta a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. Mande através de WhatsApp também alguma sugestão, alguma dúvida para o telefone 35 99142 2421, que o Dr. Luciano estará à disposição para responder. E até o próximo programa, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? Wilson, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu agradeço o convite novamente e assim, eu vejo que o tema é muito abrangente, me desculpe se eu não pude abordar especificamente uma ou outra coisa, mas assim, de modo geral, eu estou aqui à disposição e agradeço mais uma vez. Wilson, então muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.